Irmãos amados, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias ou acompanhar na projeção. Eu sempre oriento que abram a Bíblia, porque se vocês quiserem seguir acompanhando o texto, nós não temos projetado todo o texto, apenas alguns versículos na projeção aqui que fica atrás de mim, tá? Então, como são 27 versículos, não tem como projetar todos os 27 simultaneamente, ou seja, de uma só vez. A gente tem projetado parte a parte. Por isso que eu sempre recomendo, abra a Bíblia, acompanhe por ela, porque aí você pode checar as informações que vão sendo passadas. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor nosso em Cristo. Amém. Queridos, agora pela tarde nós vamos refletir no capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos chegando ao final, faltam apenas 4 capítulos, mas já estivemos muito longe. Um dia desse estávamos começando no capítulo 1, hoje veremos o capítulo 24. E essa sessão, irmãos, desde o capítulo 21 ao capítulo 26 de Atos, nós temos uma sessão que inaugura 5 discursos do apóstolo Paulo. Então, por 5 vezes, Paulo precisou se expressar com relação à sua fé, com relação às suas convicções, todas elas naturalmente fundadas na pessoa bendita do Senhor Jesus. A primeira vez que Paulo se expressou ao retornar da terceira viagem missionária foi em Jerusalém, capítulo 21, versículo de número 40. Vimos isso no último domingo à noite. Hoje pela manhã, nós vimos a segunda expressão onde Paulo mais uma vez, alça a sua voz para se defender no que tange a sua fé. Ele fez isso onde? No Sinédrio, que foi aquele tribunal eclesiástico. Capítulo 23, versículo 1. Agora, Paulo vai se expressar pela terceira vez. Diante de quem? Do governador ou do procurador. Então, ele tinha poderes judiciais e não apenas administrativos. Ele me refiro não a Paulo, mas a Félix. Isso está no capítulo 24, versículo 1. A quarta vez que Paulo vai se expressar, não veremos isso hoje. Veremos no próximo domingo pela manhã, se assim o Senhor nos permitir. É diante do governador Festo, ou Festo, a depender da região, né? Que alguns mencionam o E como E. Nós mencionamos como é. Então, diante de Festo, ele se manifesta pela quarta vez, no quarto discurso, a fim, então, de defender a sua fé. Capítulo 25, versículo 1. Pastor, e essa sessão, então, dos discursos de Paulo? Fecha quando? Fecha diante do rei Agripa II. Capítulo 26, versículo 1. Então, nós estamos na sessão que trata do retorno de Paulo da última viagem missionária e 5 discursos consecutivos defendendo, então, a fé. Agora, como disse há pouco, nós estamos no terceiro discurso. O que é que acontece, então, irmãos? Paulo, ele sofre acusações perante o procurador ou governador Félix. Esse mesmo Félix é aquele que Paulo foi enviado saindo de Jerusalém, acompanhado de cerca de 480 homens, rumo então a Cecília, com o objetivo de ser ele ouvido pelo governador. Então diz os versículos de 1 a 4. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos, versículo 1 do capítulo 24, e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo:
excelente Tértulo, excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por toda a província, cuidados, gozado de paz perene, e também por teu provimento cuidado, se terem feitos notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência nos atenda por um pouco. Então, Tértulo, ele era um advogado, ele funcionava como um advogado. O que aconteceu foi que Ananias, o sumo sacerdote, que pela manhã, como vimos, havia mandado calar a boca de Paulo com um tapa, então ele sai acompanhado de um advogado, Tértulo, que aqui é chamado como orador, a fim de chegar diante do governador e então finalmente acusar Paulo. Mas nota, irmãos, que o seu discurso começa com um tom de bajulação. O intuito de Tértulo aqui é começar bajulando Félix. É dizer, Félix, nós temos gozado de paz, de prosperidade, nós temos gozado de bom senso, e tudo isso em razão do Senhor. Isso não representava a verdade. Refiro-me às palavras de Tértulo. Não representavam a verdade. Aquela época era uma época que se havia muitos conflitos, muitas revoltas se tentava contra Roma em razão dos estados ou das nações não desejarem ser submissas a Roma. Mas o que Tértulo está fazendo aqui, irmãos, é tentar fazendo um contraste com aquilo que ele vai acusar Paulo. Vejam só, ele aponta que o governador está promovendo paz e aponta para Paulo dizendo, este homem está promovendo guerra. Então é uma estratégia dele no intuito de apresentar ao governador um homem que tem desfeito aquilo que ao longo de anos Félix havia feito. É claro que Félix não estava necessariamente promovendo paz. Haviam conflitos. Mas Tértulo não está preocupado com isso. O advogado dos judeus, o que tem como interesse é acusar Paulo. Ele aqui é um advogado de acusação. Ele está para acusar. Nos dias atuais, ele seria um promotor. A diferença é que a promotoria pública, o nome já fala por si só. É o próprio Estado que envia um advogado para que trabalhe como acusador. A família do incriminado, então, que contrate um advogado para defendê-lo. Se não tiver condições, então, vá atrás de um defensor público, que também é um advogado do Estado, que está à disposição de quem não tem condições de se defender, de pagar um advogado. Então, ele começa com esse discurso de bajulação, porque os irmãos vão perceber que o intuito dele é dizer, o Senhor promove paz, mas esse homem promove conflito entre nós. Tanto é que no versículo de número 5 e 6, nós temos aí 3 acusações contra Paulo. Pastor Paulo está sendo acusado de quê, finalmente? Observem, versículo 5. No versículo 5 tem 2 acusações, no 6 tem outra. Versículo 5, primeira acusação. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo. Então, qual a primeira acusação? Paulo promove sedição. O que é sedição? Conflito. O que Tértulo está dizendo é, esse homem, ele é, traduzindo de modo prático para os nossos dias, esse homem é terrível. Ele vive a causar conflito. É alguém que promove tumulto. Sedição é essa a ideia. Ora, ele acabou de dizer que o governador promove paz. Aí ele diz, esse não, esse promove guerra. Então, Paulo está sendo acusado primeiro de sedição, de criar tumulto em Jerusalém em meio aos judeus. Segunda acusação,
ele é acusado de ser agitador da seita dos nazarenos. Versículo 5, parte B, diz assim: sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Pastor, e Paulo era de alguma seita? Claro que não, irmãos. Seita dos nazarenos aqui, sabe o que é que ele está chamando? O cristianismo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse Paulo, ele é líder de uma seita, e a seita que ele é líder é a seita daquele homem nazareno lá. Ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse propagando a seita de Jesus Cristo. É essa a ideia. Daí ele usar a expressão, ele é líder da seita dos nazarenos. Terceira acusação, versículo de número 6. Ele acusa Paulo de profanar o templo. Verso de número 6 diz assim: o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo as nossas leis. Então, Paulo está sofrendo 3 acusações aqui. O advogado dos judeus está dizendo que Paulo, ele promove sedição, conflito em Jerusalém. Segundo, que ele é o agitador da seita de Jesus de Nazaré, o que hoje conhecemos como cristianismo. Terceiro, Paulo era aquele, segundo o advogado Tértulo, que tinha promovido, então, a profanação ao templo de Jerusalém. As 3 acusações estão ligadas ao aspecto religioso. Só que Paulo aqui não está em um tribunal religioso, está em um tribunal criminal. Estão percebendo a complexidade da coisa? E o fim dessa primeira parte, irmãos, ele termina então apontando com as razões dessa audiência. Vejam o que o advogado falou, versículos 7 a 9. O que é que o trouxe aqui? Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à sua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Esse é o teor da acusação. É por isso aqui que Paulo está sendo julgado. Aí a palavra foi passada para ele diante do governador. E então nós temos, nesse segundo momento, então, a defesa de Paulo. De que forma ele se defendeu dessas acusações? Capítulo 24, de 10 a 21. Primeiro, Paulo provou não ser o perturbador da paz. Tértulo, no versículo 5, parte A, tinha dito: ele tem promovido sedição em Jerusalém. Paulo prova que não é promotor de conflitos, tá? Versículos 11 a 13. A partir do 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então ele está dizendo: olha, eu não fui a Jerusalém causar confusão, eu fui adorar a Deus. É o que ele está afirmando aqui. Verso de número 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém. Ele está dizendo: eu fui adorar a Deus, eu não bati boca com ninguém no templo, nem tampouco amontinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Então, como é que Paulo se defendeu que estava promovendo sedição em Jerusalém? Ele disse: eu fui no templo adorar a Deus, primeiro. Segundo, eu não promovi aglomeração de pessoas, nem no templo, nem nas sinagogas, nem em lugar nenhum. Terceiro, eles não podem provar contra mim aquilo que eles estão acusando. Em outras palavras, irmãos, o que estava acontecendo contra Paulo era uma calúnia.
estavam caluniando, estavam apontando a ele um fato, estavam apontando a ele uma acusação a qual não era fato. Estavam o caluniando. E ele está se defendendo com o quê? Com a verdade. Segunda defesa de Paulo, versículos de 14 a 16. Ele prova que o caminho não é uma seita. Lembrem, a segunda acusação foi o quê? Olha, ele é chefe da seita de Jesus de Nazaré. Ele é chefe da seita dos nazarenos. Aí Paulo vai explicar. E vai explicar o quê? Com a verdade. Versos de número 14 a 16. Acompanha a leitura. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus desde nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ele diz, olha, eu creio em tudo que está nas Escrituras. Eu creio naquilo que foi profetizado, naquilo que foi trazido por Deus através dos profetas. Ele segue, verso de número 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. De que forma ele respondeu à segunda acusação? A segunda acusação era, ele é chefe da seita de Jesus de Nazaré. Ele disse, olha, eu tenho observado o que está prescrito na lei de Deus. Eu tenho observado tudo o que foi dito pelos profetas. Eu acredito na ressurreição. Ele está se defendendo dessa forma. Terceira tese de Paulo para se defender agora da acusação de profanar o templo. Foi a terceira acusação que está no verso 6. Ele se defende no versículo 17 a 21. Acompanha a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Ou seja, Paulo mais uma vez está desmentindo o que foi dito contra ele. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, cadê aqueles que me acusaram em Jerusalém? Eles deveriam estar aqui para me acusar. Por que eles mandaram um advogado e não vieram junto? É o que Paulo está dizendo. E por que ele diz isso? Porque naquela época, irmãos, hoje também, mas naquela época era muito mal visto a acusação que é lançada e no dia da prova a pessoa não aparece. Na justiça de hoje ainda é assim. Se de repente você demanda contra alguém na justiça, o juiz manda citar, então, o demandado, aquele a quem você está acusando de algo. E essa pessoa agora vem a uma audiência e vai ficar o demandante, o demandado e o juiz. Quando aquele que acusou não aparece, essa ausência se chama de revelia. Ou seja, ele acusou, mas no dia ele não foi. Isso pode desembocar, inclusive, em um arquivamento daquela demanda. Se hoje é mal visto, naquela época da mesma forma. Paulo está usando aqui da sabedoria dada por Deus para dizer, olha, eles não tiveram nem coragem de vir aqui me acusar dessas inverdades. Eles mandaram um advogado, mas não vieram. Por quê? Porque os judeus deveriam estar lá e não foram. Quem foi? O versículo 1 diz, vejam quem foi, versículo 1 do capítulo 4. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote. Então estavam Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo. Perceberam? Nós temos Ananias, que o sumo sacerdote, temos o advogado, o Tértulo, e temos alguns anciãos. Mas cadê aquele povo todo que acusava Paulo? Não está. Paulo está usando isso aqui como estratégia para dizer, eles deveriam estar aqui para me acusar, e eles não estão. Segue a leitura, irmãos. Eu estava no versículo, vou para o 17. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti
e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Verso 20. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comportamento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A defesa de Paulo é: eles nem têm de que me acusar, e prova disso é que aqui eles não vieram. Essa forma que ele responde, ou seja, ele responde suas 3 acusações com 3 teses para defender a sua fé. Pastor, é possível a gente tirar alguma aplicação, algum aprendizado dessa narrativa inspirada pelo Espírito de Deus, a qual Lucas fez o registro? Sim. Vejam só, irmãos, por que é que as pessoas mentem? Você já parou para pensar por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque elas acham que a mentira é a forma mais fácil delas se desvencilharem dos seus problemas. Então elas inventam fábulas, inventam histórias. Mentira, como diz o dito popular, tem perna curta. E é engraçado que quem vive na prática da mentira, às vezes precisa inventar uma mentira para cobrir a primeira, depois inventa uma terceira para cobrir a segunda, inventa uma quarta para cobrir a terceira. É como se a mentira fosse uma bola de neve, onde a pessoa sempre tem que estar alimentando. Por quê? Porque ela não se sustenta. A inimiga da mentira é a verdade. A verdade, ela desmonta a mentira. Ela desfaz, ela desconstrói. Paulo está debatendo aqui com um advogado, com alguém que é profissional, alguém que é treinado. A Bíblia aqui, Lucas, está chamando de orador, mas o papel desse homem aqui, do Tértulo, é advogar uma causa. Ele foi contratado para isso. E ele leva as suas teses, com sangue no olho, o veneno escorrendo no canto da boca, no intuito de incriminar o apóstolo. Paulo simplesmente fala a verdade. Isso é suficiente. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo, porque ele é homicida desde o início de todas as coisas. Mas aí você vai me perguntar: pastor, e como é que eu posso me defender das acusações que fazem contra a minha fé? Pela manhã eu disse, irmãos, que a vingança não é o caminho. Nós não devemos nos vingar daqueles que se levantam contra a nossa fé. Por quê? Porque quem vingará a igreja do mal que fizeram a essa noiva é o seu noivo. Quem? Jesus Cristo. Ponha tudo nas mãos de Cristo. Deixe que Ele resolva todas as coisas. Então, primeiro passo, não vingança. Segundo passo, tratar com a verdade. Paulo não se vingou e Paulo apenas apresentou a verdade. Um cristão, irmãos, ele usa a verdade para se defender das acusações contra a sua fé. Ele não usa a força do seu braço. Ele não usa discussões infrutíferas, bate-boca, debates que não levam a lugar nenhum. Um cristão simplesmente ele usa a verdade. Na tentação que o Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto, ele respondeu ao diabo as propostas que Satanás lhe fazia, ou seja, Mateus capítulo 4, quando Satanás naquela ocasião usava textos sem contexto. Pastor, esses textos que o diabo citou em Mateus 4 estão na Bíblia? Estão. O problema é que o diabo estava usando sem contexto. Vejam só como Jesus respondeu a primeira proposta do diabo, Mateus 4:4. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segunda resposta que Jesus deu ao diabo, Mateus 4:7. Também está escrito. Olha Jesus apontando para a verdade.
não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira resposta que Jesus deu a Satanás quando tentado. Mateus 4, versículo 10. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Olha lá. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4, 10. Como é que você responde às calúnias e às acusações contra a sua fé? Primeiro, não revidando, não trocando tapa, nem empurrão, nem discutindo com ninguém. Segundo, apresentando a verdade. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse a seu Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Aos cativos, ou seja, aos escravizados pelo pecado, o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Como nós respondemos àqueles que se opõem à nossa fé? Primeiro, não revidando. Segundo, apresentando a verdade. Só. Mas apresentar a verdade não é apenas um meio, irmãos, de defesa para a igreja. É também um meio de evangelização. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os homens são libertos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do evangelho que quebra as amarras daqueles que estão distantes de Deus, que não conhecem o evangelho da graça. Ao passo que você apresenta a verdade como fundamento das suas convicções, essas mesmas verdades estão indo de encontro ao pecador. E elas, alcançando o seu coração e quebrantando, transformam esse homem, porque o evangelho é poderoso para fazer isso. Eu disse pela manhã, irmãos, que ao longo de anos, às vezes, ou talvez a gente tenha se acostumado com a ideia e a gente esfria um pouco na missão de fazer Jesus Cristo conhecido. Deus continua convertendo pessoas. Deus continua dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou com vocês até a consumação de tudo. E quando vocês pregarem esse evangelho em todo mundo, então virá o fim. Deus continua dizendo isso, irmãos. O problema não é aquilo que o Senhor apontou. O problema é a nossa atitude enquanto igreja de obediência. E aí a gente precisa ter em mente que cada cristão, ele é um missionário no lugar onde Deus o pôs. Você é a sua referência de fé dentro do seu lar. Por isso que muitas vezes você vai ter que calar a sua boca para não dar um mau testemunho. Por isso que muitas vezes você vai ter que fazer a sua vontade ser suplantada. Você terá que responder com brandura, quando o seu desejo, na verdade, era voar no pescoço do outro. Você terá que ter paciência com a incredulidade dos homens e seguir apresentando a verdade do reino de Deus, porque lá onde você está é o primeiro campo que Deus pôs para que você semeasse a verdade. Não tenha medo da mentira. A mentira nunca prevalecerá contra a verdade. E lembre que quando nós apresentamos a santa verdade de Deus, irmãos, ao passo que defendemos a nossa fé, essa mesma verdade, ela é poderosa para transformar o ímpio. Basta Deus tocar no seu coração e dizer: creia, e ele vai crer. Enquanto Deus não fizer isso, os homens até ouvirão, mas só crerão quando Deus disser: chegou a sua hora de crer. E então o Senhor vem e regenera esse homem pelo poder do Espírito Santo, fazendo esse homem crer na palavra de Deus. E ele vira crente. É assim que funciona. Não tem negócio de o homem brigar com Deus, não. Eu vou brigar com Deus. Eu vou bater meu pezinho e dizer que eu não quero Jesus. Não tem negócio de eu não quero Jesus, não. Se Jesus disser eu quero você, quer, e acabou. Acabou.
Não tem esse negócio de vamos aceitar Jesus. Vamos fazer um favorzinho para Jesus o aceitando? Não existe isso, irmãos. Quando Deus quer, vem com a sua poderosa verdade, a qual é pregada pela igreja, quebranta o coração do pecador e o faz crer, e ponto final. Quem manda na história é Deus. Por isso que você nunca deve perder a esperança de orar e de convidar à salvação as pessoas que você ama. Não perca essa esperança. Não seja descrente. Não descreia do Evangelho. Não minorize o Evangelho, achando que o coração daquela pessoa é duro demais para atender ao chamado. Porque Deus pode chamá-la à salvação. E você é um missionário que está do lado dele para fazer o Evangelho conhecido. Não desanime. Não desanime. Creia no Evangelho primeiro. Acredite nesse Evangelho. Se esse Evangelho foi poderoso para transformar sua vida, não é poderoso para transformar a vida do outro? Você acredita nisso? Irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é Deus falando. Você faz ideia do que é isso? Não é o pastor Gladson, não. Não é você falando, não. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós apontamos a verdade de Cristo, é Cristo falando, é diferente. É Cristo que está falando. E se esse Cristo disser, você vai crer, ele vai crer e ponto. É assim que a gente precisa pensar. Nós somos cristãos, reformados. Nós cremos na ação de Deus, que Deus é quem age para salvar o homem e ponto. É assim que nós cremos. Não tem nem vírgula, é ponto. É assim que nós cremos, tá bom? Então essa é a primeira lição que eu queria trazer. Vamos para o segundo momento do texto e o último também, tá? O terceiro, na verdade, o terceiro momento. É quando Félix e Drusila, né, sua esposa, estão perante o apóstolo Paulo, versículos de 22 a 27 do capítulo 24. Acompanhe a leitura. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, que é aquele primeiro comandante, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Verso 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, esse primeiro momento é um momento em que há um tom de curiosidade no governador. Certamente que ele já havia ouvido falar de Paulo, irmãos. Paulo estava fazendo a terceira viagem missionária. Aliás, fez 3 viagens missionárias. E então ele agora chama Paulo. Paulo, vem cá. Drusila, esposa de Félix, do governador, ela era judia. Então, certamente que a doutrina ou as menções sobre Jesus também chegaram até ela. E nessa ocasião, então, Félix chama Paulo para ouvi-lo. Ele queria se aprofundar mais naquilo que Paulo tinha a dizer. Pastor, isso seria um sinal de salvação? Não. Por enquanto é um sinal de curiosidade. Félix tinha condições, irmãos, e autoridade para adiar essa demanda. Então, quando ele diz assim, olha, eu vou aguardar então que o comandante chegue para que eu possa voltar a avaliar você, na verdade isso também é estratégico. Porque o que é que nós temos ali? Nós temos uma acusação e temos uma defesa. Tértulo contra Paulo. Ele então aguarda aquele que não tem interesse nem em um nem em outro. Quem? O comandante da guarda. Perceberam? Quando ele chegar, eu volto para te ouvir. Enquanto isso, Paulo, vem cá. Me fala aí dessa doutrina. O que é que você tem a me dizer? E aí, irmãos, a mensagem de Paulo não é nada agradável, porque ele foi extremamente corajoso. Em que sentido? Ele não quis fazer
política de boa vizinhança com o governador. Pelo contrário, ele apontou para o governador de modo claro, conforme o que nos ensina aí os versículos de 24 a 25, falando sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. 24 e 25. Acompanhe. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, a mensagem de Paulo certamente que fez lembrar a mensagem de João Batista com relação a Herodes. Herodes, ele tinha aquele comportamento pecaminoso, o qual foi acusado por João Batista, e no final de tudo isso, João Batista acabou perdendo a cabeça. Então, o profeta do Senhor, ele não se calou diante da autoridade. Paulo aqui, de igual modo, encorajado pela pessoa bendita de Jesus Cristo, como vimos pela manhã, quando o Senhor disse: Paulo, seja corajoso, eu estou com você. Paulo vai, mais uma vez agora, enfrenta o governador e faz todos os apontamentos bíblicos que ele deveria fazer. É claro que quando essa mensagem verdadeira se depara com a vida falsa de um ímpio, vai causar nesse ímpio o quê? Temor. Ninguém quer ouvir aquilo que desagrada. Ninguém. A gente na igreja não quer. É melhor ouvir um sermão que fale de amor, um sermão que fale de exortação. A gente na igreja não quer. Imagina um pecador. Não que não sejamos pecadores, mas somos justificados. Mas eu quero dizer, imagine alguém que está na prática do pecado, que é o caso de Félix. Então, quando ele ouve a mensagem de Paulo, Paulo, faz o seguinte: assim que eu puder, eu volto a te julgar. Por hora, tá bom. Mas nesse tempo, ele também deixou que Paulo, irmãos, desfrutasse de certas regalias. A gente viu isso nos versículos anteriores, quando diz assim, versículo 23, e mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgências. Indulgências aqui significa regalias. O Félix, ele foi flexível com Paulo. Paulo estava preso, mas Félix não foi rigoroso, ou seja, permitia que Paulo, inclusive, recebesse visitas e tratamentos das pessoas que estavam próximas a ele. E aí, finalmente, o texto é finalizado nos versículos 26 e 27, quando trata sobre as decisões de Félix. 26 e 27. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O governador tomou 2 atitudes. A primeira delas, buscar suborno. Pastor, como é que Félix procura de Paulo algum ganho? Vocês lembram que Paulo iniciou seu discurso de defesa dizendo: eu vim a Jerusalém trazer ofertas. Félix, por sua vez, governador que estava julgando a Paulo, que era corrupto, o que é que ele queria naquele momento? Ele queria que Paulo lhe desse dinheiro para que ele aliviasse a barra para Paulo. A ideia era essa. Por quê? Porque ele pensou, bom, se ele veio a Jerusalém trazer ofertas, é porque ele tem condição de pagar por sua liberdade. Ele tem condições de comprar uma sentença. Essa é a intenção. Daí, então, Lucas tratar nesses termos, tá? E aí, irmãos, não foi essa apenas a decisão, mas o próprio texto no versículo 26 diz que o próprio Félix estava frequentemente, ele conversava com Paulo sobre essa situação. E aí, depois de 2 anos, ele foi substituído pelo outro governador, a saber, Pórcio Festo. Queridos, o que é que nós tiramos de lição para a nossa vida
com relação a essa última passagem do texto, capítulo 24. Primeiro, nem todos crerão no Evangelho. Essa é uma lição que a gente tira daqui. O Evangelho deve ser pregado a todos, mas nem todos crerão. E a igreja precisa ter essa ciência. Quem pediu para ouvir Paulo? Félix. Drusila, a esposa de Félix, disse: eu quero ouvir a Paulo. Eu quero ver o que Paulo tem a dizer sobre o Nazareno. E eles ouviram, mas eles não creram. Então, o fato de alguém ouvir o Evangelho, de vir à igreja, ou até ser alguém muito tratável com você, respeitar a sua fé, não significa dizer que essa pessoa vai crer. Há pessoas que ouvirão o Evangelho, porém não crerão nele. Então, nem todos que ouvem o Evangelho serão despertados para crer nesse Evangelho. Exemplo categórico disso aqui é Félix e Drusila, sua esposa. Eles quiseram ouvir, e quando ouviram, criaram repulsa. Essa é uma lição que a gente tira. Segunda lição, irmãos. Paulo dissertou sobre o juízo de Deus, sobre o domínio próprio e o juízo vindouro. Então, Deus julga os homens e Deus condenará esses homens. Só há uma exceção para que o homem não seja condenado no dia final. Você que me ouve e que me acompanha pela mídia. Só há uma exceção para que você não seja condenado no dia final. Crê em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança de vida eterna. Não adianta se apoiar na nossa habilidade, não adianta se apoiar nas nossas obras, não adianta clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus pune o pecado. Para Deus perdoar o pecado, Ele precisou punir. Nós só temos perdão dos nossos pecados, irmãos, porque Deus puniu os nossos pecados. Deus não é um mágico que você diz assim, me perdoe, e Ele... perdoei. Deus não é mágico. Sequer pode ser comparado. Deus é justíssimo. Então, para Ele perdoar o meu e o seu pecado, Ele precisou punir o pecado. E porque Jesus Cristo é a única esperança de livramento do juízo eterno? Porque os pecados daqueles que creem em Cristo foram punidos nele. Então, talvez você pense assim, rapaz, Paulo dissertou sobre o juízo, falou sobre o domínio próprio e do juízo vindouro. Ora, se esse dia do juízo final chega, o que será de mim? Talvez alguém imagine isso. Bom, se você crê em Jesus Cristo, esse será um dia de paz para você. Porque nesse dia o Senhor dirá, entre para o meu gozo eterno. Se você não crê eternamente, você pagará os seus pecados. E não terá fim esse castigo. E essa é uma verdade que dói e que machuca, mas é uma verdade que deve ser dita como qualquer outra verdade. Ou se crer no Evangelho e tenha Cristo como único e suficiente Salvador, o terrível dia será o dia do juízo vindouro. Para Félix criou repulso. Olha, eu não quero mais esse negócio. Tá bom, Paulo. Paulo, acabou. Tá bom. A gente não fala mais sobre isso. Drusila certamente tomou a mesma iniciativa. Mas há muitos outros que creem nessa mensagem. E essa mensagem não é um pedido de favor para você crer. Ninguém está lhe pedindo favor para você crer no Evangelho. O Evangelho é o favor de Deus à vida dos pecadores. Se alguém faz favor a quem aqui, é Deus fazendo favor aos homens. O Evangelho é um favor que Deus nos fez. Jesus Cristo é o grande favor de Deus. É quando Deus na cruz pregou o amor, a saber, Jesus Cristo. Ele é a esperança de livramento do juízo vindouro. Ele é aquele que ainda nessa vida nos faz gozar da paz que o mundo não conhece. Tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente, irmãos. João capítulo 16, versículos de 7 a 14. Acompanhe a leitura. João 16, de 7 a 14.
Mas eu vos digo a verdade, palavras de Jesus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem? Satanás. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que guia o homem à salvação, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorifica a Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, irmãos, a gente aprende que a única esperança de livramento para o juízo vindouro, sobretudo aqueles que estão nos acompanhando pela mídia, é crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança de vida eterna. Jesus Cristo é quem pagou o preço pelos nossos pecados. E essa mensagem, que talvez pareça velha para alguns, nunca foi tão moderna. Por fim, C.S. Lewis escreveu: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. Leonardo Ravel escreveu: se você quer ser como Jesus, lembre-se, ele tinha um deserto, um Getsêmani e um Judas. Amém.